Queridos, paz seja convosco. Mais um dia, né, que nós estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Hoje está em Mateus 18, capítulo 18, versículo 6. Mas qualquer que escandalizar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Como havia prometido, Ana deixou o menino vivendo com Eli em Siló, na presença do Senhor. É marcante o contraste entre esse menino que servia e os filhos de Eli, já adulto, que era uma desgraça ao sacerdócio por causa da conduta desregrada. Que péssimo exemplo davam ao povo, e em particular ao pequeno Samuel, que os observava todos os dias. Nós que somos mais velhos temos de prestar atenção ao exemplo dado ao mais jovem, que certamente nos observa. Devemos celebrar as solenes palavras do Senhor. Em Mateus 18, 6, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. E você, mais jovens, não permitam que a má conduta das pessoas mais velhas que se dizem cristãs lhes influencie. Olhem para o Senhor. A história do pequeno Samuel é bela, pois vemos que até uma criancinha pode servir ao Senhor, a ser como o Senhor Jesus. Então nós vemos aqui na palavra que Ana queria muito um filho, né? A mãe de Samuel, e ela queria muito um filho, e ela não podia ter filho, né? E ela pedia chorando para Deus ali, e Deus lhe concedeu um filho, e ela prometeu, disse que daria o filho, né? Entregaria ao sacerdote. E ela fez isso. Só que Samuel lá, ele cresceu, foi crescendo, e vendo os maus exemplos dos filhos do sacerdote, Eli, né? Mas mesmo assim, Samuel não se contagiou, ele não deixou, ele poderia se escandalizar, né? Mas ele não, ele ficou ali em obediência, olhando somente para aquele que poderia dar bom exemplo para ele. Tanto é que ali quem cuidou dele mesmo foi o nosso Deus que cuidou dele, né? E por isso que nós vemos muitas coisas boas através desse profeta Samuel, que depois de grande se transformou em profeta. Então que vocês também, principalmente os jovens, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu não vou aceitar Jesus. Imagine, aquela pessoa lá é crente, aceitou Jesus e vive dando mau testemunho aí. Não, você não tem que olhar para as pessoas. Não foi as pessoas que morreu na cruz por você. A palavra de Deus diz assim, olhe somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós temos que olhar. Se nós olharmos de lado a lado, a gente vai ter problemas, né? Porque muita coisa vai nos tirar do foco, da visão em Deus. E que nem nós vemos ali aquela passagem de Pedro, né? Que estava no barco, aquela tempestade e tudo, e ali ele viu Jesus vir andando sobre as águas. E ele foi andar sobre as águas também. Ele falou, se és tu, mestre, manda que eu vá. E ele foi. Só que quando chegou, né, ele estava olhando para o mestre e ele viu que ele estava andando bem. Só que depois, o que aconteceu? Ele tirou o olhar do foco. Acho que daí ele começou a olhar dos lados e ver a tempestade, né, que estava brava. Aí ele começou a se afundar, daí ele pediu socorro para Jesus. Então, é melhor que a gente, faça, eles foram um exemplo para nós. Então, que nós possamos fazer diferente, não olhar,
não julgar ninguém, nem olhar para ninguém. Vamos fazer nós a nossa parte e é assim que Deus se agrada. Amém? Tenha um bom dia e fique na paz.